Você pode dizer amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia agora comigo em Salmos 23, por favor. Você com certeza já deve ter lido esse salmo, ou talvez você já viu alguma Bíblia na casa dos seus avós, na casa dos seus pais, aberta exatamente nesse salmo, o salmo de número 23. Junto com o salmo 91, são os salmos mais conhecidos da Bíblia. E nós vamos meditar aquilo que o Senhor diz através desse texto. Salmos 23, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Até aí. Amados, Davi, que foi rei e escritor desse salmo, fala a respeito aqui de um cântico, obviamente, porque a maior parte dos salmos são cânticos de adoração. E nesse cântico específico, nesse salmo específico, Davi retrata a sua confiança na figura de Deus como um pastor. Nós vemos em outros momentos também das Escrituras, homens de Deus chamando Deus de pastor, tendo esse relacionamento de cuidado, sendo cuidado pelo bom pastor que é o nosso Senhor. Davi, ele retrata a sua confiança e a sua fidelidade a Deus, e a fidelidade que Deus tinha com ele, o cuidado que Deus tinha com ele como ovelha. Davi sabia exatamente aquilo que ele estava falando, porque Davi foi pastor de ovelhas. Davi cuidou das ovelhas do seu pai Jessé. Davi quase deu a sua vida, colocou a sua vida em risco, essa seria a melhor palavra, colocou a sua vida em risco pelas ovelhas do seu pai Jessé, enfrentando o urso e enfrentando também um leão. Davi era aquele que sabia muito bem do que estava dizendo. Lá em Gênesis capítulo 48, verso de número 15, aqui nós vemos Jacó, um dos momentos finais da sua vida, abençoando a José, e olha o que ele diz, olha o que ele disse: e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia. Se você ler a versão NVI, vai falar a respeito de um pastor. Olha lá. Então abençoou José dizendo que o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Então, o próprio Jacó tinha essa figura também de Deus como um pastor, como um bom pastor. E o que representa esse salmo? Nós vamos aqui discorrer durante todos esses versículos aqui, de uma forma profunda. E aqui nós vemos que o verso do número 1 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Davi tinha certeza de que esse Deus que era o seu pastor, era aquele que era o seu provedor, era aquele que provia todas as coisas. Ele tinha certeza que nada iria faltar para a sua vida, e essa deve ser a certeza da minha vida, essa deve ser a certeza da tua vida, que o nosso Pai, que o nosso Deus, Ele é um bom pastor e que nada irá nos faltar. Amém ou não? O mesmo Davi diz: eu já fui novo, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Davi tinha essa plena confiança. Davi sabia que o Senhor Deus era esse pastor que
provia e que cuidava, protegia e provia. Então a figura desse pastor é aquele que trazia provisão e aquele que trazia também proteção. O verso número 2 vai dizer: ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Os pastos verdejantes são o lugar onde a ovelha iria descansar e iria se alimentar. Todos nós somos ovelhas desse bom pastor, amém? Vocês estão comigo ou não? E todos nós precisamos estar nesse lugar, desses pastos verdejantes, desse lugar onde nós somos alimentados e nesse lugar onde nós temos um tempo de descanso, nesse lugar onde nós temos descanso, repouso. Ele nos leva por pasto verdejante para que possamos ser alimentados por Ele. O nosso Pai, Ele nos alimenta. Jesus, Ele é aquele que disse que Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu. E todas as vezes que eu e você meditamos sobre Deus, todas as vezes que nós falamos com o Senhor, oramos, todas as vezes que nós meditamos na palavra e nos alimentamos da sua palavra, é como se o Senhor estivesse nos levando para os pastos verdejantes a fim de nos alimentar. De fato, amados, muitos momentos das nossas vidas, nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos com medo do futuro, nós nos sentimos muitas vezes perdidos, como ovelhas, sem pastor. E eu e você precisamos olhar para o alto, precisamos meditar nas coisas do Senhor e nas suas escrituras, sabendo que o nosso bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deixa as 99 para ir atrás de uma que se perdeu, esse pastor, ele não se esquece de nós, amém ou não? Ele está cuidando de nós em todo o tempo, Ele não dorme. A Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme nem dormitará. Então em todo o tempo o Senhor está nos protegendo e provendo todas as coisas necessárias para nossas vidas. Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. E essa confiança deve preencher o nosso coração, mesmo no dia mau. No dia mau nós devemos nos apegar ainda mais nas escrituras e ainda mais nas mãos desse Pai, nas mãos desse bom pastor, que nos leva a esse lugar onde o nosso coração é acalmado, onde o nosso coração é quebrantado, um lugar onde as coisas deste mundo acabam sendo deixadas de lado, para que nós venhamos ter águas de descanso. Ele nos leva para os pastos verdejantes e também nos guia para as águas de descanso. A água de descanso é onde a ovelha podia tomar uma água, podia ali se alimentar dos pastos verdejantes, tomar água, se saciar com paz. Quando as águas estão agitadas, a ovelha tem medo. Quando as águas estão agitadas, a ovelha prevê um predador. A ovelha tem medo que possa sair um animal ali de dentro da água, ou até mesmo tem um lobo escondido em algum arbusto, em algum lugar, se movendo, entrando pela água, a fim de tragá-la. Então quando as águas estão agitadas, nós ficamos preocupados demais. Quando as águas estão agitadas, nós ficamos temerosos demais, com medo demais. E nesse lugar de medo, nesse lugar de temor, nesse lugar de muitas vezes de desespero, esse é um lugar onde nós não podemos tomar decisões precipitadas. Esse é o lugar onde nós devemos parar e pensar e esperar que o bom pastor venha nos recolher desse lugar, nos tirar desse lugar perigoso. Por isso, amados, quando as águas estão agitadas, a ovelha ficará preocupada. Nós, nesse tempo oportuno, como Ministério Bola de Neve, estamos vivendo tempos de água agitadas. As águas estão agitadas, nós estamos temerosos, nós estamos sem saber o que está por vir, nós não sabemos o que pode acontecer, nós estamos com medo do futuro, com medo do porvir. Por isso eu e você precisamos confiar que o bom pastor, ele não abre mão das suas ovelhas, e se necessário for, ele vai deixar as suas 99 que estão em segurança para buscar aquela uma que está se perdendo, amém ou não? Por isso águas agitadas é um sinal de que há perigo.
Águas agitadas nos deixam, amados, com o nosso coração e com a nossa alma completamente fora de si. Pensamos muitas coisas, tiramos conclusões que não sabemos, ouvimos muitos lados, pensamos em fazer Y numa hora, X em outra, A em uma, B na outra, ficamos perdidos. E por isso que o Senhor Ele nos leva para suas águas de descanso, e para esse lugar de alimento, para esse lugar de cuidado, para esse lugar onde nós vamos ter segurança nele. Por isso, em nome de Cristo Jesus, o Senhor deseja nessa noite nos levar para um lugar de segurança nele. Não é um lugar de segurança, você segurando na vida de um homem, você acreditando na vida de um homem, por mais legal que ele seja, por mais homem de Deus que ele seja, por mais que você me considere, você não tem que apenas segurar na minha mão como seu pastor local, você precisa primeiramente segurar na mão do Senhor, porque eu sou homem e posso errar com você, eu sou fraco e posso errar com você, posso cometer coisas que te entristeçam, mas o nosso bom pastor é aquele que nunca fará coisas para nos prejudicar, Ele nunca fará coisas para nos ferir, Ele nunca fará coisas para tentar contra a nossa vida, a fim que nós venhamos nos perder. Não! O bom pastor, ele está sempre nos trazendo para perto e levando as nossas vidas para um lugar de descanso, para um lugar onde, amados, a nossa alma recebe refrigério. O verso de número 3 fala: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O refrigério da alma é quando você começa a ter paz em meio ao caos. É quando você começa a ter paz em meio à guerra. A palavra guia-me significa lidera-me. A palavra veredas significa trincheiras ou lugar seguro. Então o Senhor, Ele vem como um pastor, pega nas nossas mãos, nos lidera, nos guia para um lugar seguro. Você já assistiu algum filme de guerra, você sabe o que é trincheira, né? Trincheira é um lugar onde, ali vários sacos, né? Que é feito, sei lá, de areia ou de alguma outra coisa, de pedra. E nessa trincheira também há um buraco onde é colocado aqueles sacos, e um buraco onde ali os guerreiros, eles se escondem em meio à guerra. A trincheira é um lugar seguro em meio ao caos da guerra. A trincheira é um lugar seguro em meio às balas que estão rolando, em meio às bombas que estão caindo, em meio às coisas que estão acontecendo. E o Senhor é aquele que nos leva para essas trincheiras. O Senhor é aquele que nos leva para esse lugar seguro, a fim de que nós venhamos ficar guardados e protegidos nele. Amém, igreja? Por isso, eu e você precisamos confiar no nosso bom pastor, para que nós tenhamos clareza sobre as nossas decisões, para que nós tenhamos paz sobre as nossas decisões, para que nós tenhamos consciência sobre as nossas decisões, seja uma decisão familiar, seja uma decisão ministerial, seja uma decisão do teu futuro, seja uma decisão de um empreendimento que você vai fazer, de um negócio que você vai fazer, nós precisamos ter clareza sobre todas as coisas, e o Senhor nos dá essa clareza. Por isso, amados, eu aprendi na minha vida a nunca tomar decisão com a cabeça quente. Eu aprendi na minha vida a nunca tomar decisão quando eu estou desesperado, ou quando eu estou sendo colocado na parede. Uma vez a gente foi viajar para um estado, e para você ganhar o ingresso para entrar no parque aquático, você podia ouvir algumas palestras. Quem já passou por isso? Você ouve umas palestras, né, e de repente você ganhou o ingresso no parque aquático de graça. E aí a gente foi ouvir a palestra e o cara ficava falando, ó, compra, você compra aqui um imóvel, você vai poder usar uma vez por semana, uma vez no ano esse imóvel, durante 7 dias da semana.
E ele começou a me pressionar, e em algum momento eu até achei que seria um negócio legal, um preço pequeno, um valor pequeno. Falei, puxa, será que de repente dá para passar umas férias uma vez no ano nesse quarto aí, que era tipo um quarto de hotel. E eu pensei por um momento, falei, não, mas cara, o cara tá me impressionando demais. E outra, eu não tô aqui eu tô aqui para passear e para pegar o ingresso e para dar um tibum na piscina, eu não tô aqui para ficar sabendo de negócio. E aí ele ficou me impressionando, e eu olhei para ele certa hora e falei, cara, você precisa entender que eu não tomo decisões dessa forma. Quando eu me sinto pressionado, eu não vou tomar decisões que vai botar o futuro da minha família em risco, ou eu vou assumir uma conta que talvez lá no futuro eu não possa pagar. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade em me atender, mas eu não vou fechar negócio e dar aqui meu ingresso logo, amém ou não? E aí entrei para o parque, depois de quase 2 horas, eu mantendo ali a educação, e o cara não parava de falar. O cara vinha, falava, e ele pensava assim, puxa, acho que eu vou... Aí chamaram o gerente. E aí falou assim, nossa, eu acho que eu vou chamar o gerente. O cara chegou com aquele dente do Firmino, assim, todo brilhoso, branco, aquele branco mais que Sensondini, mais que Colgate 10. Aí chegou com um sorriso bonito, branco, sentou na mesa, jogou a chave de uma Land Rover. Mal ele sabia que naquela época eu tinha um Peugeot 2006, amém ou não? Que quem já teve Peugeot aqui sabe como é, Jesus amado, né? Como é difícil. E aí ele jogou a chave na Land Rover pensando que ia me impressionar. Eu falei, meu Deus, eu nem ligo para carro, cara. Se eu soubesse o carro que eu tenho, você não ia nem pensar em jogar a chave de uma Land Rover. Mas era um tipo de pressão psicológica. Os caras estudam para fazer isso, né? Só que eu não fui levado por isso porque não era momento de tomar decisão. Então eu aprendi isso na minha vida, amados. E com o Senhor, Ele nos leva para esse lugar seguro, para esse lugar de trincheira, para esse lugar onde, mesmo que estejamos passando por dias tão difíceis, como o verso número 4 diz, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é você beirar realmente a morte. O vale da sombra da morte é você flertar com a morte. Quem aqui já flertou com a morte? Já passou perto, né, da morte? Eu tive um acidente em 2011, bati o carro na traseira de um caminhão, meu amigo dirigindo, dormiu no volante, eu estava de passageiro, o carro era meu, mas estava de passageiro, estava bêbado, ele bateu o carro na traseira de um caminhão a 120 por hora na Dutra, perca total no carro, fraturei 2 vértebras, eu vi a morte de perto, o carro arrebentado na Dutra. Eu vi a morte de perto. E quem viu a morte de perto, quem já passou por um momento onde você fala, meu Deus, será que agora chegou minha hora? Alguém que aponta uma arma, o meu pai, por exemplo, quando eu era criança, com um facão apontado para mim, para minha mãe. Quando você chega, por exemplo, no momento onde você fala, agora já era. Esse é o lugar do vale da sombra da morte, onde você talvez saiba que seja o seu último momento. É o lugar onde você está passando pelo momento talvez mais difícil da tua vida, onde a sua vida está em risco. E esse vale da sombra da morte, ele continua, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Existe algo aqui, amados, porque um pastor, ele tem tanto um bordão, como também com um cajado, e Davi estava falando de Deus como um pastor, e esse pastor, né, um pastor como Davi, era um pastor de ovelhas, ele tinha também na sua mão um bordão e na outra mão um cajado. O bordão ele servia era uma ferramenta para afastar os predadores. Ou seja, vinha um lobo, ele atacava com o bordão. Vinha um animal para tentar ali ferir a ovelha, ele atacava com o bordão. Ou seja, o bordão era uma ferramenta de defesa, de ataque. Já o cajado, que você já deve ter visto, é parecido com o bordão, mas ele tem uma circunferência assim na sua ponta. O cajado servia como uma ferramenta de orientação, ele tinha um gancho na ponta, e servia para segurar a ovelha quando a ovelha estava se perdendo, ou seja, ele lançava o cajado na ovelha e puxava ela para perto. Então o bordão era uma ferramenta de ataque contra os lobos, e o cajado era uma ferramenta para que a ovelha não viesse se perder. Quem está comigo, diga amém. E o Senhor é esse que está
como nosso bom pastor, com um cajado, ou seja, com um bordão nas suas mãos, com um bordão e com um cajado. O bordão para dispersar os nossos inimigos, para atacar os nossos inimigos, mas ele também está com um cajado na mão, para nos trazer para perto em tempo oportuno, para nos trazer para perto, para que nós não venhamos nos perder. Se nós não estivermos juntamente ouvindo a voz do nosso bom pastor, não estivermos perto dele, os ataques das trevas que vêm sobre as nossas vidas tendem a fazer com que nós venhamos fugir do arraial, fugir do aprisco, fugir da presença de Deus. Eu e você podemos achar que isso nunca vai acontecer com a gente. Eu já tenho um tempo de caminhada, eu já tenho um tempo de ministério, mas a Bíblia nos alerta que aquele que está de pé vigie para que não caia, porque nós já vimos muitos homens de Deus caírem, muitas mulheres de Deus caírem. Então fica um alerta para as nossas vidas, de que nós não somos bons, ninguém é bom o suficiente sem a graça de Deus, ninguém é bom sem a misericórdia de Deus. E nós, quando vemos algo acontecendo, seja na nossa direita, na nossa esquerda, nós devemos olhar para dentro de nós e pedir que Deus nos conserve de pé na sua presença, que Deus nos conserve perto do seu coração, perto dele, porque o bom pastor, ele puxa com o cajado e traz a ovelha para perto, porque ela estava se perdendo. Talvez, amados, você nunca passou por um momento de pensar em desistir, mas eu sei, conheço e já pastoreei muitas pessoas que estiveram perto de se perder, e outras que se perderam e conseguiram voltar, e outras que se perderam e até hoje não conseguiram voltar. E isso é triste para um pastor, de ver pessoas que caminhou tão próximo de você, que andou com você, que você discipulou, batizou e às vezes fez até o casamento, você apresentou filho, você caminhou de perto, conheceu aquele coração, mas ela acabou se perdendo, devido às decepções da vida, devido a pecados ocultos, devido a situações que ela passou, que foi um baque para ela. Por isso, a nossa vida precisa estar próximo do nosso bom e supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém ou não? Estando diante dele, ele vai afastar todo o mal que vier contra nossas vidas, ele vai usar esse bordão e vai afastar todo lobo que vem atentar contra nossas vidas, e quando nós estivermos ali perdidos, ele vai nos puxar com o seu cajado e nos trazer para perto, amém, amados? O salmista, no Salmo 91, ele fala sobre isso, a respeito de que se nós, ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, mal nenhum vai acontecer. E o Salmo 91 fala a respeito disso. Nós não sabemos o escritor desse Salmo, mas o Salmo 91 deixa claro para aqueles que estão debaixo da sombra onipotente. Se puder colocar a versão NVT, por favor, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Vamos até o 7. Pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido, amém ou não? Amém. Você que pegou Covid e sobreviveu, você sabe quanto isso é verdade para você. Eu peguei Covid antes da vacina. Eu peguei 2 vezes. E quem pegou Covid no começo, onde você estava vendo familiar morrendo, minha avó morreu de Covid, onde você viu familiar morrendo, onde você viu igreja vazia, não tinha ninguém aqui pregando para as cadeiras, quando você viu o caos acontecendo, e você permanecendo pela graça de Deus, e Deus te sustentando, você permanecendo com vida, com um suspiro, você entende
que o Senhor não deixou que praga nenhuma entrasse na tua tenda. Você entendeu que praga nenhuma o Senhor não permitiu entrar na tua tenda a ponto de trazer morte, a ponto de trazer devastação para a tua vida. Ele nos guarda, Ele nos protege. E Ele faz, amados, com que realmente 1000 caiam ao nosso lado, dos nossos inimigos 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos. E isso não é só no momento em que você se converteu, porque quantas presepadas eu e você fizemos no mundo? Quantos amigos seus foi preso? Quantos amigos seus da escola foi morto? Que andavam com você, que jogavam bola com você, que usou droga com você, que bebeu com você? Quantas meninas foram para a prostituição? O Senhor te guardou até aqui. O Senhor te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vivemos muitas vezes, amados, nas nossas vidas sem lembrar de onde Deus nos tirou, e chegamos a um ponto que achamos que podemos ser juiz de todas as coisas, e nos esquecemos do lamaçal que Ele nos tirou, de quanto lama de pecado tinha sobre nós. Eu não estava só com os meus pés no lamaçal do pecado, eu estava encoberto totalmente do lamaçal do pecado, vivendo uma vida de prostituição, de álcool, bebendo de quarta a domingo, me prostituindo. Era essa a minha vida. Mas o Senhor olhou com olhos de misericórdia para nossas vidas, não com olhos de justiça, porque se Ele olhasse com olhos de justiça sobre nós, não restaria nenhum de nós aqui, a começar de mim. Ele olhou com olhos de amor e nos guardou e nos protegeu. E talvez você faça a pergunta: por que eu permaneci e tantos outros morreram, não permaneceram? Não sei. Lá no céu você pergunta para o Senhor. Eu, quando estava na 5ª série, com 12 anos de idade, foi oferecido meu primeiro baseado. Eu nunca usei drogas, mas eu sei que se eu tivesse entrado por aquele caminho, talvez para mim teria sido um caminho de perdição, porque eu sempre fui intenso em tudo que eu fiz. Sempre vivi a minha vida intensamente. E você pode perceber aqui quando eu subo nesse altar. E Deus me livrou de um pequeno baseado. E certa vez eu encontrei esse rapaz que me ofereceu esse primeiro baseado num jogo de futebol, lá no campo da Vila Zezé. Eu encontrei ele e falei: você lembra de mim? Ele falou: eu lembro. Eu falei: como é que você está? Ele falou: estou bem, estou de saidinha. Ele entrou por um caminho que o levou para a prisão, que o levou para o tráfico. E nós éramos apenas 2 crianças, com 12 anos de idade. Então o Senhor, amados, é bom com as nossas vidas. E mesmo que tem alguém que está aqui ou me acompanhando pela internet, que está nessa condição como eu estava, saiba que esse mesmo bom pastor, que esse mesmo Senhor tem o mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia para tirar você do lugar onde você está hoje. Porque o Senhor, Ele tem prazer naquele que se arrepende. O Senhor deseja que a salvação venha sobre aqueles que creem no seu nome. Ele deseja que nós Ele não deseja que nós venhamos nos perder. O desejo de Deus, o coração de Deus arde pela salvação. Jesus morreu para que eu e você conhecêssemos a sua verdade, o seu sangue derramado sobre nós, que nos dá vida, restauração e paz. Por isso eu e você temos paz em meio ao caos e segurança, mesmo em meio ao cenário de guerra, porque o nosso bom pastor é aquele que está com o bordão, batendo nos lobos, afrontando os nossos adversários, os nossos inimigos espirituais, e está com o seu cajado nos trazendo para perto do seu peito, para cuidar de nós, amém ou não? Verso 5, Ele prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me,
a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você entende? Essa palavra ungir, ela tem um significado na Bíblia de tornar próspero ou de honra ou bênção. Quando uma pessoa entrava na casa de um judeu, ele recebia um ósculo santo, que é um beijo santo no rosto, e tinha a sua testa, a sua cabeça ungida, como sinal de honra, como sinal de favor e como sinal de bênção. Então o Senhor, Ele nos torna abençoado, Ele nos honra com esse óleo sobre a nossa cabeça, mas esse óleo também tem um significado para a vida da ovelha. Dizem que, conta-se na história de Israel, que em determinadas épocas, muitas moscas, insetos, atacavam o rebanho de um pastor, com uma nuvem de moscas e uma nuvem de insetos. E esses insetos, ou seja, essas moscas, atacavam especialmente a cabeça das ovelhas, a fim de entrar pelo seu nariz e também pelos seus ouvidos. E isso causava na ovelha uma irritação e doenças que levava ela até a morte. Em outros casos, existiam moscas, enxames de moscas que vinham sobre o rebanho e que entravam dentro do ouvido da ovelha, a fim de comer o cérebro da ovelha. E isso causava na ovelha, estou falando isso, é estudo isso de fato acontecia, causando uma dor intensa na cabeça da ovelha, que a única saída que a ovelha tinha, a única saída que ela tinha para amenizar a sua dor, era correr diante de uma rocha e bater a sua cabeça numa rocha ou num tronco. E isso causava muitas vezes ruptura, quebrava o seu crânio. Por isso que o pastor, ele derramava o óleo na cabeça da ovelha e ungia especialmente os seus ouvidos e o seu nariz, para que quando as moscas chegassem perto, elas não tocassem com o cheiro do óleo, com a propriedade do óleo, elas não entrassem ali para dentro dos ouvidos e das orelhas das ovelhas, a fim de causar ali destruição para aquelas ovelhas. Em tão pouco tempo, em alguns meses atrás, muitos só ouviam o Senhor. E em poucos meses de agora, ou semanas de agora, muitos começaram a ouvir vozes de muitas pessoas. As verdades de muitas pessoas se tornaram verdades para elas. E as mentiras de muitas pessoas se tornaram verdades para elas. Em poucas semanas, nós ouvimos apenas um lado de uma história e não ouvimos o outro. Nós julgamos X, Y ou Z em poucas semanas. Em poucas semanas nós queremos decidir uma vida. Nós queremos tomar decisões baseadas naquilo que estamos ouvindo. Em poucas semanas muitas pessoas têm pensado em desistir da igreja de Jesus Cristo, porque isso aqui é só uma prancha, isso aqui é só um púlpito, e quando Jesus voltar, não vai ficar prancha, não vai ficar púlpito, não vai ficar LED, não vai ficar telão, não vai ficar nada. Ou melhor, vai ficar tudo isso, nós vamos subir, amém ou não? Tudo isso aqui ficará para o anticristo. Em pouco tempo, nós ficamos confusos. Nós estávamos bem, caminhando, muitos estavam bem, caminhando, crendo. Nós, como igreja local, estávamos vivendo talvez o melhor momento da nossa igreja, como muitos anos nós não vivíamos. Reforço chegando, vida chegando, batismo marcado, pessoas caminhando, vidas sendo restauradas, casados para sempre, seminário de homens, projetando o futuro, vivendo aquilo que nós tínhamos programado desde o ano passado, e de repente, uma nuvem de moscas vem sobre o rebanho. E muitos estão como essas ovelhas, batendo a cabeça na rocha e na pedra,
para tomar uma decisão rápida da sua vida. Que em nome de Cristo Jesus, nessa noite, eu e você, venhamos permitir que o bom pastor venha ungir as nossas cabeças, para que nós não venhamos ter os nossos cérebros consumidos, a fim de causar sobre nós dano, destruição e morte espiritual. Porque engana-se você pensando que Satanás quer destruir uma placa de uma igreja. Ele não quer. Ele quer destruir a minha vida e a tua. Que somos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Quantos pastores desanimados? Quantos pastores pensando em desistir? Quantas ovelhas desanimadas? Quantas ovelhas pensando em desistir? E alguns meses atrás nós clamávamos: equibalo. Equibalo. Que venha a terceira onda do avivamento. Será mesmo, igreja? Será mesmo que nós temos maturidade para viver o avivamento? Será mesmo que Deus não está chacoalhando a sua igreja para que nós venhamos olhar para dentro de nós e venhamos ver muitas vezes quão raso nós somos? Porque se um possível divórcio de um casal tem causado tanto espanto e desistência da vida de uma pessoa só porque ele é líder de uma igreja, ou líder do ministério, tem feito a gente decidir a nossa vida de um dia para a noite, o que será quando o anticristo vier e colocar a gente na parede? E dizendo: se você não se prostrar a mim, eu mato primeiro os seus filhos, e depois você. Primeiro você vai ver os seus filhos morrendo, e depois você morre. Será que nós temos a capacidade de permanecer se formos perseguidos? Será que nós temos a maturidade de ser a igreja da China agora, que está se reunindo, não com uma estrutura tão bonita como essa, com a liberdade que nós temos de adorar, mas estão em uma caverna, ou até mesmo em bueiros, se reunindo, com pedaços de uma Bíblia, porque é proibida a comercialização de Bíblias em países comunistas? Será que nós somos como nossos irmãos que estão no Irã, no Iraque, que por professar a sua fé têm suas mãos cortadas? Engana-se quem está lá fora e rindo do que está acontecendo com a igreja Bola de Neve, e achando: aqui na minha igreja está tudo bem, aqui está tudo certo, aqui ninguém errou, aqui não teve pastor que está sendo acusado, aqui não tem pastor que está num processo de divórcio, aqui não tem nada, aqui está tudo bem. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Enquanto muitas igrejas Bola de Neve têm sido fechadas, tem muita gente rindo disso. Tem muita gente se alegrando e levantando a mão para o céu para adorar Jesus. Se eu estou com uma dor parecida com a dor do luto da minha mãe, imagine o coração de Jesus, com tantas igrejas sendo fechadas, com tantos pastores desistindo do chamado, e com tantas ovelhas se dispersando. Nós precisamos que o Espírito de Deus coloque sobre as nossas cabeças o capacete da salvação, para que os dardos inflamados do inimigo não penetrem a nossa cabeça,
a fim de que nós venhamos nos perder em meio a uma multidão de sentimentos, em meio a multidão de coisas que está na nossa cabeça. Que nós venhamos ter paz para tomar as decisões que o Senhor nos direcionar. E se Ele nos direcionar, nós iremos. Se Ele falar, nós faremos. Mas que tem que ser uma direção assertiva, mediante aquilo que o Senhor está dizendo, e não aquilo que os outros estão dizendo. Essa deve ser a nossa verdade. Quem que morreu na cruz por você? Foi o pastor Rodolfo? Foi o apóstolo Rina? Foi o Senhor Jesus Cristo? E para quem você tem olhado? Para quem você tem olhado? Se um homem se perdeu, e se um casamento está indo por água abaixo, é a igreja que tem que oferecer auxílio. Ou nós vamos esperar que o ímpio ofereça? São filhos chorando, é uma família chorando. E tudo que eu estou dizendo aqui não tem nada escrito no meu papel. E eu nem tinha plano de falar sobre isso. Mas creia que o Espírito Santo Ele age, e Ele usa as nossas vidas conforme Ele deseja. Eu não estou puxando sardinha para ninguém. Eu estou fazendo uma reflexão sobre o Evangelho e as nossas vidas. Se nós, nos dias de hoje, estivéssemos diante daquela mulher que estava sendo julgada de adultério, nós seríamos aqueles que pegariam as pedras e seríamos os primeiros a atacar as pedras naquela mulher. Só que Jesus não fez isso. Jesus não a apedrejou, não a condenou. Jesus olhou para ela e falou: mulher, vai, não peques mais. Será que nós estaríamos como aqueles que estavam diante de Estevão, com as pedras na mão, para matá-lo? Será que nós estaríamos no meio da plateia dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus? Onde nós estaríamos? Em meio a esse julgamento que nós estamos vivendo exacerbado, em meio a essa sede de sangue por destruição, em meio a essa fome por fechar igrejas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor não nos julgue conforme nós temos julgado, porque pela medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Que o Senhor nos leve para um lugar de proteção em meio ao caos, e que a bondade do Senhor, no verso número 6, que a bondade e a misericórdia do Senhor nos sigam. A bondade, no verso 6, fala sobre algo excelente e agradável. A misericórdia fala sobre fidelidade. Que a bondade e a misericórdia me sigam todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Habitarei significa permanecer. Habitarei também significa desfrutar de comunhão. Tudo que nós não podemos perder, amados, seja nesse lugar aqui, seja em outra igreja, seja em outro local, seja em outra placa, tudo que nós não podemos perder é de desfrutar da comunhão daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nos une para sermos um corpo e vivemos em comunhão e em comunidade, é o sangue de Jesus. E nesse lugar nós conseguimos viver, mesmo em meio aos nossos erros e defeitos, mesmo aos nossos acertos e os nossos deslizes, nós vamos vivendo em comunidade, vivendo em comunhão. Perfeito não somos, mas estamos buscando a perfeição daquele que nos chamou, olhando para o nosso varão perfeito, olhando para Jesus Cristo, o nosso bom pastor.
Nós somos as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz. É isso que diz lá em João capítulo 10. Jesus fala em João capítulo 10 a respeito dele sendo o bom pastor, a porta das ovelhas e aquele que dá a vida pelas ovelhas. E por que ele fala sendo o bom pastor, porta das ovelhas e aquele que dá as vidas pelas ovelhas? Porque em João capítulo 9, Jesus está falando sobre os falsos pastores, que eram os fariseus, os saduceus, que eram aqueles que só queriam afastar o povo da presença, dizendo: nós somos santificados, vocês não podem andar com a gente. Mas o bom pastor vem para aqueles que ouvem a sua voz, ele clama e as suas ovelhas escutam. Ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e ele nos acalma, e ele nos leva para um lugar de descanso. Para a gente encerrar, Mateus capítulo 8, verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aí. Jesus é aquele, amados, que acalma tempestades das nossas vidas, independentemente de quais sejam essas tempestades. Jesus é aquele que acalma a tempestade, e ele está dormindo lá na polpa do barco, enquanto os discípulos estão amedrontados com medo do que vai acontecer. Ele é aquele que se move e diz: vento, aquieta-se, mar, cala-te. Ele é aquele que tem poder para acalmar as tempestades das nossas vidas, porque Ele é o nosso pastor, e Ele, por nos levar para as águas de descanso, Ele é aquele que também fala para as tempestades, para o vento forte, para o dia mau. Ele fala: cesse tudo isso, pare tudo isso. E nesse lugar nós temos bonança, nesse lugar nós temos ali segurança. Quem está comigo, diga amém. Ele vai trazer bonança sobre a sua igreja brasileira, amém, igreja? Ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a paz sobre a tua vida. Ele vai trazer a bonança sobre a tua vida. Ele vai nos levar para as águas de descanso, sim, porque é isso que o pastor faz. É isso que o bom pastor faz. Ele nos leva para esse lugar seguro. E essa é a minha oração, e é esse lugar que eu preciso estar, para que eu não adoeça, para que eu não me perca, para que eu não tome decisões precipitadas, para que eu não desista, e para que eu não seja quem um dia eu fui, para que eu não volte a ser quem um dia eu fui antes de Jesus. Porque em meio às tempestades, muitas pessoas começam a pegar o seu barquinho e voltar para o passado, e não esperam que o Senhor traga bonança e pare com a tempestade. Muitas pessoas pegam o seu barquinho e voltam para o lugar onde era de morte e de destruição, de decepção e de dor, e se mergulham nesse mar revolto de dor, mergulham-se nesse lugar onde as almas estão feridas. E esse é um caminho perigoso, e esse é um lugar onde eu não quero estar, e esse é o lugar onde o Senhor não quer que você esteja, amém ou não? O lugar onde as suas emoções vão consumindo o teu coração,
o lugar onde as emoções vão te fazendo perecer, o lugar onde as emoções vão fazendo você perder de vista aquilo que é de mais importante. Por isso que o Senhor hoje nos unja com teu bálsamo fresco e traga sobre nossas vidas proteção, para que nós não venhamos ser atingidos pelas moscas, pelas vozes de Satanás, pelas vozes de destruição, mas que nós venhamos ouvir a voz daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, a voz do nosso Senhor. Feche seus olhos, cubra sua cabeça.